Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula. Vamos falar de atmosfera terrestre. Lembrando, né, que estamos continuando no ensino fundamental, tá, galera? Bem tranquilo isso aqui. Mais uma vez, né? Meu nome, Cláudio. E reforçando, como sempre eu reforço, né? Não entre em contato com o Fernando, porque somente eu estou ministrando, ele me ajudou a confeccionar o material, então eu acho justo o nome dele tá junto do material, ok, galera? Mas se for entrar em contato, manda e-mail para o Cláudio, tá legal? O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, beleza? Você, para alcançar qualquer sucesso, você tem que trabalhar por ele. Ou alguém trabalha por você, né? Mas tem que haver um trabalho para o sucesso poder acontecer. Nossa visão geral e o roteiro que vamos seguir. Vamos ver definição, composição da atmosfera, camadas da atmosfera, propriedades da atmosfera. Vamos ver também sobre a atmosfera padrão. Eu até brinco com o pessoal, né, sobre o mundo de Bob. Muitos podem até nem saber o que é isso. E vamos ver também pressão atmosférica. Antes de continuarmos, só lembrando, tá, gente? Tem uns pontos que eu falo que é do Discovery Channel, mas é só para dar uma elucidada assim para vocês que é bom vocês saberem, mas também não é tão assim ficar ficcionado em gravar aquilo, tá legal? A atmosfera é definida como sendo uma mistura mecânica, inodora e incolor de gases, na qual cada um dos seus componentes exerce uma função definida. A atmosfera tem ainda a propriedade termorreguladora, ou seja, né, ela contribui na manipulação da temperatura também, tá? Que não permite o aquecimento exagerado durante o dia e evita à noite as excessivas perdas desse aquecimento. Na atmosfera se iniciam e evolui a totalidade dos fenômenos meteorológicos. Composição. O ar atmosférico é, como vimos, uma mistura de vários gases que, em condições normais, se apresentam inodora, insípida e incolor. Presa a Terra pela gravidade, né? Lembra lá que eu falei na aula passada, a atração dos corpos? Acompanha a massa sólida em todos os seus movimentos e, pela mesma razão, vai acompanhar a massa líquida. Quando completamente seco, o ar atmosférico possui uma composição aproximada de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e os 1% restante é composto por outros gases. Olha o Discovery Channel aí. Argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, ozônio, hidrogênio, etc. Tá? Lembrando que isso são valores aproximados. Tá legal? Vapor de água. Em seu estado real, a atmosfera nunca se apresenta completamente seca. Veja que o nosso planeta, né, tem 2/3 da sua superfície coberta por água, então é meio complicado, meio difícil o ar atmosférico estar totalmente desprovido de vapor de água lá. Por menor que seja essa quantidade, né, ele sempre contém alguma fração de vapor d'água, cujo conteúdo pode atingir valores de 4% de um volume considerado. Imagine uma parcela qualquer de ar, né? E dentro dessa parcela de ar, o máximo, né, que pode chegar até 4% de vapor de água nessa parcela de ar, ok? Encontrados nas latitudes equatoriais quentes e úmidas. O acréscimo ocorrido no percentual de vapor de água por unidade de volume acarreta necessariamente no decréscimo proporcional de gases. É
Teoria do Einstein, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Se eu tenho uma parcela de ar lá qualquer e tem vapor de água ali dentro, alguém tem que sair dali de dentro para não, não estourar a capacidade, assim por dizer. Dois corpos nunca vão ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se eu tenho uma parcela de ar que tem 4% de vapor de água, os 96% de gases, tá? Impurezas. Considere qualquer coisa em suspensão na atmosfera que não for classificada como gás ou vapor de água. É gás? Não. É vapor de água? Não. É uma impureza. Tem sua importância na manutenção do clima do planeta. Lembrando, impureza não é questão de poluição, não. Não confunda impureza com poluição. Tá legal, galera? E temos aqui alguns exemplos, né? Que eu gosto de usar, né? Uma vaca pulando de paraquedas é uma impureza. Ok? Não esqueçam disso. Qualquer coisa na atmosfera que não é gás e nem vapor de água é uma impureza. E teve um gênio, né? Que eu achei essa foto na internet, né? Que o cara fez isso de verdade, cara. Provavelmente tem um jegue lá embaixo, né? Puxando o outro jegue aí em cima. Ou um burrinho, não sei. Maldade danada, né? Antes da gente continuar aqui nas camadas da atmosfera, eu quero reforçar o seguinte. Se eu perguntar para vocês, a atmosfera é composta por... Não respondam gases, vapor de água e impurezas. A atmosfera é composta por gases. Tá legal, galera? Eu vou tentar elucidar aqui um exemplo aqui para vocês para não ficar dúvida sobre isso, tá? Que a atmosfera é composta somente por gases. O vapor de água e a impureza são meros intrusões lá, tá? Quem já foi no mar tomar banho de mar ou foi tomar um banho de rio, né? Eu pergunto para vocês, o mar e o rio é composto por água, né? E quando você está lá dentro do mar ou do rio, você é rio? Você é mar? Não, né? Você é um corpo estranho ali dentro, você é uma impureza, assim por dizer. Então, não é porque você está lá que você faz parte daquilo, tá legal? E, além do mais, quando você está ali, o espaço que você está ocupando não tem água, tem só você. Tá legal? Só para deixar claro aí sobre a composição da atmosfera. A atmosfera é composta por gases, somente, tá? Assim como o mar é composto por água. As outras coisas lá são meros intrusões lá. Então vamos lá na camadas da atmosfera. Vamos ver uma definição, né? A atmosfera está estruturada em camadas definidas, em especial pelo modo como a temperatura varia com a altura. O normal é, conforme eu vou subindo, a temperatura vai caindo. A gente vai ver o tal do gradiente térmico. Tá legal? Outra coisa que é importante aqui. Nós vamos ver as camadas pertinentes da matéria para lá a prova da ANAC. Tá legal? Existem outras subcamadas que nós não iremos ver, ou camadas que não iremos ver, tá? Vamos ver só aquilo que é pertinente à matéria. Vamos começar de baixo para cima, né? Então essa é a camada mais baixa da atmosfera, a troposfera. Os movimentos atmosféricos horizontais e verticais são intensos. Apresenta gradiente térmico positivo, ou seja, a temperatura diminui com a altitude numa razão média de 2 graus. Deixa eu pegar aqui o apontador, né? 2 graus. Eu tenho mania de apertar, gente, foi mal. Tem 2 graus a cada 1000 pés, a razão, ou 0,65 graus a cada 100 metros. Eu poderia fazer outra variação aqui, ó, que vocês podem encontrar aí por fora. 6 graus a cada quilômetro. Por quê? Eu multipliquei aqui por 10 e aqui por 10 eu mantive a mesma razão. Na aviação, nós usamos mais o primeiro.
2 graus a cada 1.000 pés. Tá legal? O gradiente térmico é positivo, por quê? Tá? A temperatura vai diminuir, mas o gradiente térmico é positivo. Eu vou ter lá a situação, eu subi 1.000 pés. Se na temperatura da superfície estava 22 graus, quando eu subir 1.000 pés, vai estar 20 graus, porque vai ser 22 menos 2. Então eu vou ter lá 20 graus. A regra é assim, ó, é a temperatura de um nível qualquer, ou da superfície, que seja, menos o gradiente térmico. Essa é a regra. Quando o gradiente térmico, na vez de positivo, fica negativo, vai ficar como? A temperatura do nível, seja ele qual for, que a regra é essa. Temperatura do nível menos o gradiente térmico. Se o gradiente térmico for negativo, o que vai acontecer? A temperatura do nível menos o gradiente térmico, que é negativo. Na matemática, menos com menos dá mais. Então, quando o gradiente térmico está negativo, conforme eu vou subindo, a temperatura também vai subindo. Já no gradiente térmico normal, ou positivo, conforme eu vou subindo, a temperatura vai caindo. Tá legal? Não esqueçam disso. Ela também possui cerca de 75% da massa total da atmosfera. Quase todo o vapor de água da atmosfera se encontra na troposfera. Tá? Por que quase todo o vapor de água? Tem uma situação, que é o cúmulo nimbus, é o CB, que a extensão dele na vertical é muito grande e ele consegue jogar umidade em outra camada. Então, nem sempre todo o vapor de água está nessa camada que é a troposfera. Ok? O aquecimento da troposfera se dá principalmente por absorção da radiação de ondas curtas emitida pela superfície terrestre, a qual, por sua vez, se aquece pela absorção de ondas curtas emitida pelo Sol. Por esta razão, isso aqui que é o importante, a superfície é considerada como fonte de calor para a troposfera. Tá? Então, grande parte do calor recebido, a maior parte do calor recebido pela troposfera, que faz a troposfera aquecer, é proveniente da Terra. Tá legal? Isso aí também é importante para você não se confundir. Ah, professor, mas aí a Terra foi aquecida pelo Sol. Pô, aí daqui a pouco você está lá no Big Bang, lá fazendo a teoria, né? Falando de modo leigo, né? Tirando os atravessadores, quem é que vai passar calor para a troposfera? Superfície terrestre. Tá? É o calor proveniente da Terra. E a altura varia entre 16 a 19 quilômetros. Ok? Tropopausa. Essa é a segunda camada de baixo para cima. Ela é importante, tá? Também. Ela define, meteorologicamente falando, ela auxilia os previsores a determinar a corrente de jato, tá? Começa as inversões térmicas. Então, meteorologicamente falando, é uma camada que passa muita informação para os previsores, tá? A tropopausa é uma região de transição entre a troposfera e a estratosfera. Tem grande significado para a aviação em virtude da localização dos ventos de oeste das áreas de intensa turbulência. Sua principal característica é possuir o gradiente térmico vertical muito pequeno e, em muitos casos, ele é isotérmico. O que é isotérmico, galera? É quando não há variação de temperatura. Por quê? Como o gradiente térmico está muito pequeno e muitos dos casos está nulo, então ocorre o fenômeno de isotermia, onde não há variação de temperatura. A espessura dessa camada ela é bem pequenininha, de 3 a 5 km, é uma camada de transição, na verdade, né, como elucida o texto. Tá? E essa isotermia é o seguinte, ó,
Eu tô aqui na superfície, aí eu vou subindo, subindo, cheguei na tropopausa. Aí eu cheguei na tropopausa lá, sei lá, menos 70 graus. Eu vou atravessar esses 2 quilômetros aqui. Quando eu sair dela, a temperatura vai estar menos 70 graus. Não há variação de temperatura dentro da tropopausa. Tá legal? Estratosfera. Camada onde ocorre moderada penetração da radiação ultravioleta. Possui uma grande concentração de ozônio. A absorção da radiação pelo ozônio produz calor e torna a estratosfera mais aquecida e com características próprias. E ocorre a difusão da luz solar. A gente vai ver até mais para frente esse processo aí de difusão. Tá legal? Gente, infelizmente nessa parte aqui é mais decoreba mesmo. Ionosfera ou termosfera. É muito rarefeita. Isso aí é meio chovendo molhado, né? Que conforme eu vou subindo, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito. Devido à atração de corpos, né? Como a Terra, vamos lá, a Terra é sólida, né? Está atraindo a atmosfera, que é totalmente fluida. Então a Terra tende a trazer grande parte da massa da atmosfera para junto dela, por ela ser bem fluida. Por isso que na troposfera, que é uma camadinha até pequena, né, que vai até em torno de 19 quilômetros, tem 75% da massa total da atmosfera. E conforme eu vou subindo, vai ficando cada vez mais rarefeito isso. A temperatura é afetada pelos raios X, gama e pela radiação UV. Né? Muita gente já ouviu falar de radiação UV, dos cremes, óculos que protegem, né? A radiação gama ninguém vai virar Hulk lá, né? Pelo amor de Deus. E os raios X também, né? Que quem já foi no hospital e tudo mais sabe o que significa, né? O que provoca a ionização e o carregamento elétrico. É de grande importância pela sua propriedade de refletir ondas de rádio a grande distância. Gente, se não tivesse essa camada, né, esquece satélite, tá? Satélite é algo artificial que a gente usa para se comunicar, né? No satélite eu vou ter alguém aqui, né? E vai ter um morro aqui no meio do caminho e vai ter uma outra pessoa aqui do lado. Se essa pessoa desse lado de cá tiver com um rádiozinho, o sinal nunca vai chegar na pessoa do outro lado aqui. Por quê? Tem uma montanha aqui na frente. Então o sinal vai se propagar, vai bater na montanha e vai ficar. Ok? O que essa camada faz? O sinal de rádio vem, sobe, bate nessa camada e desce. Aí sim encontra o cara lá do outro lado. Beleza? Ocorre também a aurora polar ou aurora boreal. Tem esses dois nomes. Gente, lembrando que esse fenômeno que a gente vê da aurora polar ou boreal não é feito por luz, tá? Como aqui mesmo falo, é um carregamento elétrico. Por isso que a gente vê isso ocorrer na atmosfera. Eu tinha vontade de ver, é muito bonito, dizem, né? Exosfera. A exosfera caracteriza-se por representar a mudança gradativa da atmosfera terrestre em espaço interplanetário. É a última camada, né? Sem topo definido, tem baixíssima densidade, ou seja, o ar vai ficando rarefeito até não ter mais ar, né? Que aí vai começar o espaço. Embora a noção de temperatura fique imprecisa em razão da rarefação das moléculas do ar, a curva de temperatura se mantém, indicando aumento gradativo que pode atingir valores próximos a 2000 graus Celsius, dependendo, claro, da atividade solar. Isso para você ver a importância da atmosfera. Ela filtra toda a energia que vem do Sol, tá, galera? Se a gente não tivesse atmosfera, claro que não é assim que nem eu vi uma vez no Discovery Channel, do segundo planeta, né? O dia dele, né, quando está virado a face dele para o Sol, tudo pega fogo, o solo vira larva, derrete tudo mesmo, né? E quando vira para a noite, né, congela-se tudo. E assim vai nesse ciclo aí de dia e noite. Bom, aqui eu fiz uma
um resumo do que a gente viu até agora nesse capítulo, tá? Então, tem as camadas aqui e algumas resumos do que essas camadas têm, as características e propriedades dela, tá legal? Então, é bem interessante esse resuminho aqui para ajudar vocês a compreender melhor o que a gente já falou até agora. Propriedades da atmosfera. A função básica da atmosfera é filtrar seletivamente a radiação solar, deixando passar até a superfície terrestre somente a radiação que esteja dentro dos limites suportáveis à vida terrena. Como eu falei, não só pelo oxigênio, né, que se não tivesse oxigênio a gente ia morrer, né, que a gente não ia conseguir respirar, a atmosfera ela tem grande importância de filtrar a radiação solar, tá legal? Se não tivesse ela, todo mundo torradinho. Nem as baratas iam sobreviver. Tenha certeza disso. Essa filtragem seletiva que a atmosfera exerce sobre a radiação solar processa-se através da absorção, difusão, a palavrinha que a gente viu um pouco atrás aí, né? E reflexão. Aqui não é de ficar pensando não, tá, galera? É de refletir mesmo. Pensa em espelho, tá? Vamos ver cada uma delas. A absorção. A absorção mais importante ocorre nas camadas superiores, quando as formas de energia mais penetrantes e perigosas da vida chocam-se com os átomos da atmosfera, alterando-lhes a estrutura com a eliminação de elétrons, causando assim a absorção. Né? Ele absorve a energia, fica presa lá na molécula. Lá, né? Aqui tem um facho de luz, né, num fundo preto. Né? Vocês sabem que o preto é considerado a ausência de luz, né? E o branco é a mistura de todas as cores. Quem já teve a experiência de fazer isso aí, na minha época era no jardim, né? Hoje é ensino fundamental. O professor é velho, tá, galera? O que ocorre? O preto, como é ausência de luz, toda luz que bate nele, ele absorve. E já as cores mais claras, ela tende o quê? Ela absorve também, mas só que absorve muito menos e reflete. Tá? É por isso que quando vocês saem no sol de roupa preta, esquenta mais para vocês, porque a roupa preta ela tende a absorver mais luz, mais energia. Tá legal? Difusão. A difusão ocorre quando a luz passa através de um meio cujas partículas têm um diâmetro menor que o comprimento de onda da própria luz. Quando isso ocorre, parte da luz se espalha ou é difundida em todas as direções. Esse fenômeno inicia-se na estratosfera. Exemplos de difusão, eu posso falar de radiodifusão, né, que é a transmissão de rádio, né, ou por ondas curtas ou por ondas longas. Mas para vocês entenderem bem o que é difusão, né, palavrinha hoje, apesar que hoje tem outro nome, né, é uma palavrinha chamada fofoca, que hoje é com fake news, né, mas a fofoca é um exemplo de difusão. Por quê? A difusão, ele muda a luz, tá? Ou melhor, ele quebra a luz. Eu tenho uma informação que quando eu difundo ela, eu acabo alterando. Como a fofoca que eu falei. O elemento A levou um tombo e quebrou o braço. O elemento B, quando vai falar para o C, já falou que ele quebrou o braço e a perna. O C, quando fala para o D, fala que ele quebrou o braço, a perna e teve um olho furado. O D, quando fala para o E, e vai só piorando. Quando chegar no Z, o indivíduo A está morto. É mais ou menos assim, galera, o processo de difusão. Então, ó, não é do Pink Floyd, tá? Só lembrando. A luz entra aqui, bate nesse cristal e há uma difusão, uma quebra da luz nas cores. Lembra que eu falei que o branco, né, é a mistura de todas as cores? Quando eu quebro o branco, eu obtenho as outras cores. Tá legal? Funciona mais ou menos isso. O arco-íris funciona assim, tá?
O arco-íris, o que ele precisa? Né? Precisa de chuva em algum ponto, onde o raio do sol bate nessas gotículas de água, e mais ao fundo você vai ver a difusão das cores, a quebra das cores. Tá legal? Outro exemplo que eu vou perguntar aqui, se eu perguntar aqui para vocês, de que cor é o céu? Aí alguém vai responder, professor, é azul. Pô, aí quando você vai meia-noite para fora da sua casa, ou na varanda dela, ou do seu apartamento, e olha para o céu, ele tá azul? Não. Por quê? Precisa da luz para você ver o azul. Então, quando você tem um raio do Sol lá, a iluminação que vem do Sol, encontra-se com a atmosfera, há uma quebra do azul e você vê o céu azul. O pôr do sol é a mesma coisa, galera. Aquele pôr do sol avermelhado, bonito, né? Como é que você vê aquilo? Como o sol está se pondo, está nascendo, o raio do sol ele vem muito tangenciando a superfície terrestre e encontra todas aquelas impurezas. Né? Encontrando essas impurezas ali, aí você vai ter quebra mais das cores avermelhadas, alaranjadas, e você vê aquela coisa bonita de se ver. Né? Então funciona mais ou menos assim, tá, galera? Esse é um processo de difusão. Reflexão. Além da absorção e da difusão, boa parte da radiação solar de natureza luminosa é refletida de volta para o espaço. Como eu falei, né, pense em reflexão como um espelho, né? Principalmente por nuvens e pela superfície da Terra. Superfícies claras e brilhantes refletem uma maior quantidade de luz que superfícies escuras que tendem o quê? A absorver essa luz. Então, né? Aqui é só um exemplo, né? A luz vai encontrar a superfície terrestre, parte da energia vai ser refletida. Falando em parte da energia, só lembrando, gente, nós estamos vendo fenômenos, né? E vamos ver várias coisas para frente, que eu vou falar de modo isolado, porque eu preciso falar isolado para você entender o fenômeno, o tópico que a gente vai estar estudando. Mas lembre-se que na atmosfera ocorre tudo junto e misturado. A gente precisa ver isoladamente para você entender o tópico. Mas lembre-se que ocorre tudo isolado. Por exemplo, galera, desculpa a interrupção, deu um grep aqui no áudio. Por exemplo, aqui, quando chega a luz, na molécula lá, ela tem todas as propriedades. Ela tem propriedade de absorver, de refletir e de difundir. Só que dependendo da molécula lá, ela reflete mais do que absorve, ou difunde mais do que reflete. Cada um tem assim uma propriedade que ela é maior nela do que as outras propriedades. Mas, no final das contas, tudo ocorre junto. Tá legal? Albedo. O que é o albedo, galera? Assim como a temperatura, eu uso lá, qual a temperatura? Está 30 graus. A temperatura é para medir a quantidade de calor de um corpo. O albedo, ele é para quê? Ele é para medir a capacidade de reflexão de um corpo, o quanto ele consegue refletir. Tá? Então, é a capacidade de um corpo em refletir mais ou menos luz. É representado pelo albedo. Ele é um índice, que é uma relação entre a quantidade de radiação refletida por uma superfície pela quantidade incidente. Ou seja, quanto de energia de luz chega nessa molécula e quanto ela reflete. Tá? O albedo médio da Terra, considerando uma cobertura média de nebulosidade de 0,35, ou seja, da luminosidade recebida, a Terra devolve para o espaço cerca de 35%. Então, de toda a energia do Sol que chega na superfície da Terra, 35% ela manda de volta para o espaço. Atmosfera padrão, que até falei de mundo de Bob, né, gente?
Gente, a atmosfera padrão é pura decoreba, vocês precisam saber disso, tá? Eu falo de Mundo de Bob, que era um desenhozinho que meu filho via, né? Quando ele era novinho, eu era obrigado a ver com ele muitas vezes. E é um mundo, como é que eu posso dizer? É uma atmosfera de laboratório, só que ela é usada na prática também, tá? Sem atmosfera padrão, você não ia ter aeronave para trabalhar. O avião precisa, para voar, esses valores de atmosfera padrão, para ele poder estabilizar o voo e tudo mais. Por exemplo, a superfície da Terra ela é totalmente irregular e os pontos de aquecimento também são diferentes e a pressão muda. O avião ele precisa do barômetro para voar. Então, se o avião fosse seguir a pressão atmosférica real, era a mesma coisa que você está andando na estrada de terra esburacada. Você ia trepidando até o infinito. Tá? Então, ela é importante. É a atmosfera ideal que surgiu com a necessidade de se comparar e avaliar as variações dos parâmetros da atmosfera terrestre dentro de limites conhecidos. Tais variações dizem respeito a valores de temperaturas, pressões e densidade. É uma atmosfera de laboratório. A atmosfera padrão da AOCI ou da ICAO, né? Ou ISA, né? Tanto faz. Ela é um ponto de referência importante para a aviação que todo mundo segue, não só no Brasil não, tá, gente? Vamos lá às definições. O ar é considerado seco quando há ausência de vapor de água. E é puro quando não tem impureza. Na atmosfera padrão, atua como um gás perfeito. Em sua composição, temos os seguintes valores. Nós já vimos isso, né? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Nível médio do mar, que é o NMM. A densidade do ar atmosférico ao nível médio do mar é de 1,225 kg por metro cúbico. Pressão padrão em meteorologia, mais importante, é o HPA, tá? Então, é o 1013,2 HPA. E temos 760 milímetros de mercúrio e o 14,69 PSI, né? Quem nunca encheu o pneuzinho do carro, né? O que é marcado lá é o PSI lá no pneu do carro quando você vai enchendo o posto. Aceleração da gravidade, 980,66 centímetros por segundo ao quadrado. Velocidade do som, né? 340 metros por segundo, muito usado. Quase todos aqui são usados, tá? Quilômetros por hora, 1224. O KT, que é usado, que a gente vai ver no vento lá na frente, para ver a velocidade do vento. E o Mach, né? Que é quando a aeronave alcançou a velocidade Mach, que é a velocidade do som. Varia com a temperatura, isso é importante também. Latitude média, né? Se vai do Equador até o polo é 90, a metade é 45. Temperatura do ar, né, que nós mais usamos é em graus, então isso aqui é a temperatura do ar à superfície, tá? Na superfície. Pode cair questão de prova disso aí para vocês. Que ele fala assim, ó, na superfície, ou melhor, na superfície está a temperatura padrão. Você tem que saber qual é a temperatura padrão, tá? E quanto estaria a 2.000 pés essa temperatura? Lembra lá que a gente viu ainda há pouco? O gradiente térmico é que conforme eu subo, cada 1.000 pés diminui 2 graus. Se ele te perguntou qual é a temperatura a 2.000 pés, é 15 menos 2, vai 1.000 e menos 2 de novo, mais 1.000, não é? Então vai dar quanto, galera? 11 graus Celsius. Então, a 2.000 pés de altitude estaria 11 graus Celsius. Beleza? Então, é importante saber essas coisas.
O gradiente térmico que nós vimos, tá? O mais importante aqui é o 2 graus a 1000 pés. Esse símbolozinho aqui, ó, é de pés, tá? Vamos ver pressão atmosférica. O ar atmosférico, por ser matéria, tem peso. Este peso, num passado não muito distante, era totalmente ignorado pela ciência. Somente após a experiência de Torricelli, em 1643, aqui é Discovery Channel, tá? Pode ser demonstrado quanto pesa a atmosfera sobre a superfície do solo. A experiência de Torricelli deu origem ao barômetro de mercúrio. Sem o barômetro, o avião não voava, tá, galera? Isso é importante. Instrumento responsável pela elevação do estudo da atmosfera à categoria de ciência. A pressão do ar atmosférico é o resultado da força exercida em todas as direções por efeito do peso do ar, como consequência dos diversos movimentos constantes desse ar, das variações de sua temperatura e do teor de vapor d'água. O peso do ar atmosférico sobre um dado ponto varia constantemente. Ainda bem, tá? Essa tentativa de equilíbrio de pressão é que faz toda a atmosfera se mover, tá, galera? A pressão, portanto, de maneira análoga à temperatura, nunca se estabiliza. Também a temperatura, ora eu estou recebendo calor do sol, ora eu não estou, ora tem uma nuvem cobrindo uma área, então a temperatura também nunca é constante num ponto qualquer, tá? Até durante o dia, fez sol o dia inteiro, fez, mas conforme a Terra vai girando, né, a inclinação desse raio que bate naquele ponto vai variando. Então, o raio do Sol nunca está batendo do mesmo modo num ponto da Terra, mesmo que não tenha nebulosidade, tá? O instrumento usado para medir pressão atmosférica chama-se barômetro. Eu tenho dois tipos, barômetro de mercúrio ou hidrostático. Lembrando, né, mas hidro é líquido, né? Mas o mercúrio não é um metal? Mas é um metal líquido. Não esqueça disso. O barômetro aneroide ou metálico, tá? Esses aí são por fios de metal que ele sofre variação dele conforme a variação de pressão também. O instrumento que registra a pressão chama-se barógrafo, tá? O barógrafo de precisão de até 0,1 milímetros de mercúrio chama-se microbarógrafo. Galera, barômetro e barógrafo fazem praticamente a mesma coisa. Vai te informar a pressão. Qual a diferença? O barômetro ele é instantâneo. Então, ele só te informa o que está ocorrendo naquele momento. O barógrafo ou microbarógrafo ele vai fazendo o registro das informações num determinado tempo. É a mesma coisa do termômetro e o termógrafo. O termômetro só te dá a informação daquele momento. O termógrafo, não. Você vai ter, podemos assim dizer, um histórico das temperaturas, tá? Porque ele faz o registro. Bom, nesse desenho aqui temos o mercúrio. Aqui temos o aneroide, que vai ter um mecanismo aqui dentro dele, tá? Uma observação aqui que depois eu, lá para frente, quanto menor a pressão, você vê aqui que ele tem assim, ó, uma nuvenzinha com chuva aqui e um sol. Quanto menor a pressão, a tendência do tempo tá ruim. Quanto maior a pressão, a tendência do tempo tá bom. Vai chegar um momento lá na frente, lá que a gente, de nuvens, lá de movimento, que eu vou explicar melhor isso para vocês, tá legal? E temos também hoje, né, com o adendo da tecnologia, os barômetros digitais. Provavelmente aqui tem um mecanismo baseado do tipo aneroide, né, mas tem todos os circuitos e tudo mais para pegar as informações aqui. Variação da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o parâmetro mais importante nas análises feitas nos centros de previsão. Pode ser definida como uma coluna de ar que se ergue a partir do solo até o limite da atmosfera. Tá? Pense em você como uma parcela de ar. Né?
onde a sola do seu pé é a superfície e o último fiozinho de cabelo da sua cabeça é o final da atmosfera. Beleza? É uma força exercida em todas as direções pelo total do ar acima desse ponto. Tá? E pense como barômetro, como se fosse uma balança que você usa. Também. Né? Por efeito de movimentos constantes do ar, a variação de sua temperatura e teor de vapor d'água, o peso do ar sobre um dado ponto sofre variações constantes. A pressão, da mesma forma que a temperatura, nunca se estabiliza por um período muito longo. Esses dois parâmetros determinam a maior parte das mudanças nas condições meteorológicas. Então, temos os seguintes fatores que influenciam na variação da pressão. Com a altitude. A altitude influencia na pressão. Né? A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude na razão de 1 HPa, ou hectopascal, para cada 30 pés. No nível do mar, a pressão é maior porque há uma coluna maior de ar. Quando se sobe, menos ar haverá e, por isso, menos pressão ele exerce. Ó. Tem um desenhozinho aqui do lado para vocês entenderem. Estou aqui na superfície do mar, aqui, né, na Praia de Santos. Eu tenho aqui uma coluna de ar. Beleza? Se eu botar o barômetro aqui, eu vou ter uma pressão que vai medir toda essa coluna de ar. A hora que eu subo para São Paulo, que ó, eu subi 660 metros e eu botar o barômetro aqui, vai pesar menos. Né? O ar vai ter menos peso. Por quê? Eu eliminei mais ou menos aqui da altura do braço do menino para baixo. Eu desconsiderei essa parcela de ar. É a mesma coisa que se eu botasse a balança aqui, medisse o ar, né, o peso do ar, e depois medisse aqui. Então o peso fica menor. Lembra que eu falei, usa você como a sola do seu pé, a superfície, o último fio do seu cabelo, o final da atmosfera? Então imagina que você vai lá, né, sobe com a sola do pé na balança. Beleza? Você vai ter um peso, né? Claro que vai ter um peso. Se eu cortar a sua perna na altura do joelho e botar você em cima de uma balança, você vai pesar mais ou menos? Vai pesar menos, né? Porque eu arranquei do seu joelho para baixo ali, arranquei suas canelas e seus pés fora lá, e você vai pesar menos. É a mesma coisa a parcela de ar. Conforme eu vou subindo, né? Eu subi, eu eliminei essa parte aqui todinha de baixo. Então, se eu botar o barômetro aqui, daqui para cima, o ar vai pesar menos. É uma razão inversamente proporcional, que conforme eu aumento a altitude, a pressão vai caindo, beleza? Com a temperatura, também é inversamente proporcional. O ar frio é mais pesado que o ar quente, portanto, exerce uma pressão maior. O que ele quer dizer com isso? Ó? Quando o ar está frio, as moléculas, que nem você, quando está com frio, você se encolhe, você não fica abrindo os braços nem nada, né? As moléculas é a mesma coisa. Quando tem um resfriamento do ar, as moléculas se juntam. Então o ar acaba ficando mais denso, mais pesado. E quando eu aqueço, as partículas das moléculas que estão lá se espalham. Então eu vou ter menos moléculas na parcela de ar e ela vai ficar mais leve. Beleza? Então, por isso que é inversamente proporcional. Se eu aumento a temperatura, eu diminuo a pressão, porque o ar fica menos denso. Se eu diminuo a temperatura, eu tenho uma pressão maior, porque eu vou ter mais moléculas aqui e vai ficar mais denso. Falando em densidade, né, é a única razão que é diretamente proporcional à pressão. Densidade é massa por unidade de volume. Portanto, quanto maior a massa, maior a densidade e, consequentemente, maior a pressão, maior o peso dessa parcela de ar. Tá? É a única que é diretamente proporcional. Lembrando, gente, que pode cair questões, por exemplo, eu na vez de falar em relação pressão e temperatura, eu posso tirar a palavra pressão e botar densidade e temperatura. Vai ser a mesma coisa que pressão e temperatura, porque como densidade está relacionado diretamente com a pressão, eu usando uma ou outra palavra, eu posso associar lá com a pressão e com a altitude, que vai ser a mesma coisa. Pressão não, perdão.
com a temperatura e com a altitude, que vai ser a mesma coisa, se eu falar pressão ou densidade. Se eu falar assim, pressão e temperatura, é inversamente proporcional, porque quanto maior a temperatura, menor a pressão. Quanto maior a temperatura, então menor também a densidade. Beleza? Densidade e pressão é a única que o relacionamento é direto. Aqui é um Discovery Channel com a umidade. Quanto maior a umidade do ar, menor será a pressão. É por causa do vapor de água, tá, galera? Com a latitude, quanto maior a latitude, maior a pressão. Lembra que eu sempre vi falando de atração dos corpos? A Terra não é achatada? A distância aqui do polo para o centro da Terra aqui é menor. Então a gravidade aqui é mais forte nos polos. Como a superfície aqui está mais afastada do centro da Terra, a gravidade aqui acaba sendo menor. Então, conforme eu vou subindo aqui nas latitudes, vou me aproximando dos polos, eu vou ter mais ar, de um certo modo dizendo, comprimido junto à superfície. Então, eu vou ter uma pressão maior aqui, ok? A variação diária, isso aqui é tudo Discovery Channel, tá, gente? A pressão atinge dois valores máximos, 10 da manhã e 10 da noite, local, e dois valores mínimos, 4 da manhã e 4 da tarde, a cada dia. Essa variação é chamada de maré barométrica, propaga-se de este para oeste e é mais acentuada no Equador do que nos polos. Não é batata que vai ocorrer nesse horário, pode ter alguma outra interferência que pode mudar esses horários aí, tá legal? Isso aí é o que normalmente ocorre. Variação dinâmica, provocada pelos movimentos horizontais de massa de ar e de densidade diferentes, como frentes e oclusões. Pergunta, gente? Dúvidas? Posta lá na ferramenta, lá no Mundi, ou pode mandar e-mail, tá legal, galera? Estou aí à disposição. Então, gente, vimos mais um capítulo aí. Muito obrigado e até